Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas para um triste episódio do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Joni, e apesar de eu tô rindo aqui nessa introdução, eu tô muito triste, eu não tenho nem palavras pra dizer o que aconteceu aqui, gente. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude e o único culpado aqui é a audiência que assistiu esse anime. A Steph não teve nenhuma parcial de culpa nisso, né? A culpa foi a gente ter assistido isso aí, velho. Cara, que coisa mais triste. E aqui é Hugo, o primo do André, e a tradução de Emma para o ocidente é Marta. Nossa! Boa, cara, caralho, essa cena foi muito mesmo, cara. Porra, foi muito isso, verdade. Bom, gente, pra quem não leu o título do podcast e tá entrando aqui no escuro, né, já vai sabendo que a gente tá aqui pra falar de Promised Neverland, a segunda temporada. A gente prometeu, quando a gente fez o cast lá no comecinho do Cúpula Cast, que a gente ia trazer da segunda temporada. O que a gente não sabia é que, infelizmente, aconteceu uma coisa muito bizarra nessa segunda temporada de Neverland aí. A gente tá aqui pra discutir sobre isso também, né? Sobre as escolhas de produção e, enfim, trazer um pouco da experiência que nós três aqui tivemos. Mas, cara, olha, se preparem, né, Dude? Os caras perderam a mão total, velho. Olha, eu já vi perder a mão em fazer personagem, em fazer arco, mas em fazer finalização de obra dessa maneira, tendo material completo, né? Eu acredito que, não sei se todos sabem, mas o mangá está finalizado, a história está finalizada, né? Então não haveria desculpa dizer, não podemos fazer o final da história ou da continuidade porque a gente não tem o material necessário, tá muito perto do mangá e piriri pororó, cara. Então não tinha desculpa alguma, né? Pelo que foi feito, né? A gente não sabe o porquê desse rush absurdo e dessa finalização aí em slideshow, mas a gente vai dar uma comentada aí nos nossos pontos, né? E também não foi de todos os males, né? Tem momentos que foram bem interessantes, bem marcantes ali no começo da temporada, mas a mãozinha se perdeu ali pelos 6, né? Mas a gente vai comentar isso logo à frente. É complicado, cara. E eu acho que é bem legal também a gente aproveitar esse primeiro bloquinho aqui pro Hugo passar um pouquinho pra gente do que ele achou da primeira temporada do anime, porque a gente gravou lá no passado, faz muito tempo, o Hugo não participou do cast, a gente não sabe o que ele achou da primeira parte do anime. Então, Hugo, traz pra gente, assim, o que a parte 1 ali, a primeira temporada de Neverland trouxe pra ti? A primeira temporada de Neverland, pra mim, ela foi excepcional, assim, tipo, não tinha como eu sair dela pra ver a segunda temporada muito empolgado, porque eu só achei que o final da primeira temporada seria o final da série como um todo, né? Mas a forma como foi apresentado os personagens, todo aquele mundo, toda a premissa de suspense, pra mim ela foi muito bem elaborada. Tinha começo, meio e fim. O único ponto da primeira temporada que me deixava um pouco... que tinha que fazer assim tá, ok, é anime, eu vou aceitar, é o fato de super gênios, né? Tipo, as crianças eram Deus na Terra, assim. É o único ponto, assim, que a gente... não, cara, peraí, cara, são crianças, cara. Como é que o cara vai subir um muro de 1 milhão de metros, cara? Como é que o cara vai, né? São super crianças, Hugo, super crianças. Mas não, tem uma escala ali que... Uma escala, literalmente, né? Mas, cara, a gente conversou no passado, como falamos antes, e... Se o problema principal fosse o muro, tava de boa. Um dos únicos problemas aí da temporada, pelo menos pra mim também, é esse lance da subida ali, naquele lance com o lençol lá, não sei o quê. Então, tipo, isso aí também pra mim foi meio zoado, assim. Mas o lance da inteligência, tanto eu quanto o Dude compramos, acho, né, Dude? Porque, enfim, tem o lance, né? Ainda mais quando o mundo abre, porque vocês não leram o mangá, mas eu li. Quando o mundo abre e explica certinho as fazendas, o que não foi feito nessa temporada, tu consegue entender e tu consegue dar mais valor pra essa inteligência deles, né? Tu consegue entender por que eles são de fato tão inteligentes. Mas, cara, não, show. Então, podemos sair daqui, começando o cast sobre a segunda temporada, que nós três gostamos muito da primeira temporada, certo ou errado? Fechado. Ótimo. Primeira temporada, show de bola. Beleza, então, vamos nessa, que daqui pra frente só pra trás, né? Peraí, só deixa eu me benzer antes aqui. Ai, cara, que coisa. Bom,
Bom, gente, então eu acho que nada mais justo do que a gente começar com as nossas primeiras impressões dessa segunda temporada, como a gente sempre faz aqui com animes, casts de animes isolados, né? Vamos começar contigo então, Dude. Como é que foi essa tua recepção pra segunda temporada, né? Que a gente sai daquele arco de... A gente sai daquela coisa de fuga, né? Aquele ambiente de suspense, terror psicológico e tal, pra entrar mais numa aventura, assim, né? Isso que é introduzido pra gente logo no primeiro, segundo, terceiro episódio ali. Como é que foi a tua relação com isso, essa mudança de tom? Cara, então, só deixa eu contextualizar um negócio aqui pro pessoal. Cara, então, eu não tava acompanhando o semanal de Neverland, né? Eu deixei pra assistir mais pela finaleira. Só que assim, chegando pelo episódio 10, 11 ali, onde tava finalizando a temporada de Neverland, teve uma bolha que estourou que se chama a bolha de xingar Neverland. Tava todo mundo tacando pedrada em Neverland. Meu Deus, Neverland lixo, a pior temporada de todas, acabaram com a obra, isso, aquilo. Aí tu imagina, eu como uma pessoa que vê isso, eu já fui assistir essa semana com a expectativa enterrada embaixo da terra com todas as minhas forças, tá ligado? Não dando nada desde o começo. Só que eu fui surpreendido que assim, ó, no começo, eu tenho que admitir que ela foi um pouco coerente com a história que ela tava seguindo, né? E ela conseguiu me passar uma atmosfera um pouco parecida, sabe? De mistério, de perseguição, de monstros. Porque logo no começo nós fomos introduzidos pra, tipo, a selvageria que é tu viver largado no mundo, né? A liberdade, como é falado no começo do anime, a liberdade tem um preço muito caro, né? E esse preço é a sobrevivência, né, cara? Tu vai ter que sobreviver num mundo onde não tem mamãe, onde não tem comida na mesa, onde tu vai ter que fazer tudo. Só que aí já vem a primeira crítica, né? Apesar de eles terem tocado nesse ponto de, vocês vão ter que sobreviver, né? A liberdade de vocês tem esse preço. As coisas são muito, como é que eu posso dizer? Convenientes, essa é a palavra, mano. Na verdade, a temporada inteira é conveniente, né? Mas a temporada inteira é ridiculamente conveniente, né? Mas chegaremos lá. Parece, sei lá, que eles estão jogando um jogo e toda hora eles esbarram na solução do problema. Eles têm, nossa, a gente tá... Meu Deus, a gente tá morrendo de sede. Nós não temos onde tirar água no meio da floresta nada. Tem essa planta que eu li no livro lá no estábulo dos gados, que se a gente pegar e fizer um furo aqui na planta, velho, ela sai água potável. Aí o cara fica, meu amigo do céu, vai começar. Vai baixar o Bear Grylls, né? O Bear Grylls, aquele cara lá do... O Bear Grylls? Bear Grylls, vai baixar o Bear Grylls em todo mundo, vai baixar o Bear Grylls em todo mundo, mano. Todo mundo vai saber de tudo pra sobreviver. Ai. Tipo assim, essa parte, pra mim, esse começo, ele é de longe o menos ofensivo da temporada, porque, com exceção de uma parte, que depois eu vou comentar se vocês não levantar. Aliás, eu quero abrir até um parênteses aqui, gente, porque eu li o mangá, e ao mesmo tempo que eu vou traçar uns paralelos, eu não vou dar spoiler do mangá, tá? É mais pra enriquecer um pouco a discussão, mas a ideia também não é ficar comparando demais, tá, gente? Não é ficar dizendo, mas no mangá era assim, não sei o que e tal. Assim, é normal animes não adaptarem fielmente um mangá, mas isso não é desculpa pra ficar ruim. Nossa, mas isso aí já é sacanagem, né, mano? Tá ligado? Então não é obrigado a ficar horroroso só porque tu não adaptou o material original. Pode ser que melhore. Existem casos onde melhoram. Então, eu vou trazer esses paralelos de vez em quando, mas só a nível de conhecimento, tá? E no mangá é assim, tá? Eles saem ali, tem todo aquele lance com o demonhão ali que aparece, fecha o pau, e eles realmente conhecem aqueles personagens ali, né? A Mujiki e o Sonjo, e tem esse começo que já mostra essa mudança de tom. A gente tá saindo de um ambiente meio Death Note, né? Um negócio meio de investigação, pensamento, plot twist. A gente tá indo pra uma aventura, né? Uma sobrevivência, digamos assim. Então, eu acho isso ok. Isso por si só já perde alguns espectadores, porque tem muita gente que não gosta de mudança de tom em anime, em gênero. Mudou o gênero, né, gente? Se fosse pra definir o gênero de Neverland temporada 2, não é o mesmo gênero da temporada 1. Isso é fato. Então tem gente que não gosta disso e ok, justo, válido. Mas não quer dizer que é ruim só por causa disso, né? Mas até aí tava ok. Pra ti, Hugo, vamos lá. Como é que tu achou esse começo, assim, essas primeiras impressões? Só complementando o teu parênteses, eu também não li o mangá, né? E só que depois que eu comecei a participar da cúpula, escrever os artigos e participar de casts, eu aprendi com vocês uma coisa que faz todo sentido, que é o quê? Quando a gente vê um anime, ele tem que ser uma obra por si só. Eu não posso me usar como muleta de que o mangá é assim, ó. Cara, tu tá fazendo um anime. Então o anime ele tem que ser explicativo, o anime tem que conseguir convencer e o anime tem que passar a mensagem da obra como um todo. Independente de o que o mangá falou, o que o mangá não falou. Isso é verdade. Uhum. E até antes da gente começar a gravar, o André até comentou que no mangá tu pode parar, ler a página
E o anime não, ele é uma coisa corrida. Então, essa forma de contar essa história, cara, só lamento vocês que são diretores e produtores de anime, vocês vão ter que dar um jeito. Tá ligado? Eu tô vendo o anime, eu quero entender o anime. E esse começo, realmente, pela obra inteira, ele foi, pra mim, foi satisfatório, até eles conhecerem esses dois demônios que o André citou, porque ele traz, sim, uma nova temática, só que ele mostra nesse primeiro embate com o demonhão que vai ter ainda suspense, e eles ainda podem acontecer alguma coisa pior do que eles estavam na fazenda, só que de uma outra maneira. Então ainda existe a tensão e o suspense, porém com o clima, como diz o André, de aventura, de exploração, de algo novo, de ver o que vai acontecer. Achei ok, gostei desse início, gostei dessa mudança, porque eu realmente, como eu disse ali no início, eu achava que a história de Neverland deveria ter terminado no final do primeiro, porque tipo, parecia que ali, quando terminou, mas aí ele já solucionou o problema completo daquilo ali. E ele traz uma segunda temporada com um novo problema e vamos atrás desse porquê. Então, esse início, eu comprei a ideia. Ok, vamos lá, deixa eu só ver se eu entendi. Tu quer dizer que o enredo ali, né, a primeira parte, a primeira temporada do anime, o problema era fugir da casa, legal, né, então... Mas eu interpreto de outra forma, eu interpreto que a forma era fugir e sobreviver, sabe? Então... Quanto a isso, eu acho que a história não tinha como ser concluída naquele ponto, sabe? Tipo, ia ficar muito vago. Assim, ia terminar, tu não ia ter mais nada, tu não ia saber nada sobre aquele mundo, sobre os demônios e tal, ia ficar, sim, muito vago. Pode ser que talvez na memória das pessoas ficasse melhor, porque depois dessa segunda temporada, muita gente... realmente não gosta mais, de verdade, de Neverland, sabe? Então, mas aí eu só discordo nesse ponto, sim, assim, sim. Eu acho que precisávamos ter continuação da história, o problema é como foi feito, principalmente no anime. Não que o mangá não tenha seus problemas, tá, gente? Então até a gente pode entrar nisso mais pra frente, meio sem spoiler, eu consigo passar isso pra vocês, mas o mangá não é perfeito, tá? Ele tem seus problemas sim, porém, o anime, a segunda temporada adaptou o mangá inteiro, o que é bizarro. A gente tem uma fuga das galinhas na temporada 1, onde eles conseguem chegar lá, eles fogem. E, literalmente, no final da segunda temporada, eles estão numa... Sei lá, a escalada é tipo Gurren Lagann, onde eles começam embaixo da terra e terminam batalhando com robôs na galáxia, arremessando constelações, sabe? Pô, sei lá, todos os problemas do mundo são resolvidos, vamos supor, né? Um tanto quanto bizarro pra se fazer em 12 episódios, ainda mais tendo em vista como foi feito, né? Então, o ritmo ali foi um problemão e eu acho que a história precisava ser concluída, mas não como foi. Eu acho que até por isso que as coisas ficaram tão convenientes na história, porque eu acho que só com conveniência pra tu conectar o final com praticamente o começo da história, que era a saída da fazenda, né? Uhum. Eu acho que, tipo, se não fosse pelas conveniências que foram apresentadas desde o começo da história, de conhecer tais pessoas e ter tais conhecimentos pra sobreviver no meio de tudo isso, eu acho que não teria como tu levar a história até o ponto, acho que menos danoso que acho que seria, né? Porque se tu deixar em aberto e não terminar, e não ter, tipo, chance de ter uma próxima temporada, talvez fosse pior do que tu finalizar agora, tá ligado? Não sei. Eu tenho o meu ver assim, porque, tipo, querendo ou não, a obra se marcou um pouco, mesmo ela tendo finalizado dessa maneira um pouco errada, porque tu vê Noragami, ninguém sabe do final de Noragami, sabe? Ninguém sabe o que vai acontecer com os protagonistas, ninguém leu o mangá, sabe? Então... Mas todo mundo acha bom. Eis o ponto. Mas não finalizou, tá ligado? Esse que é o ponto também. Ninguém sabe o final. Mas... E ninguém vai atrás. Eu acho que isso dá um cast, inclusive. É melhor terminar mal ou não terminar? Eu acho que isso dá até um cast, cara, porque eu tenho minha opinião quanto a isso. E pra mim, eu acho melhor não terminar, mano. Eu acho melhor segura. Quando der na telha, faz, mas faz bem, sabe? Fala isso pro autor de Hunter x Hunter, então. Ok, é o que ele tá fazendo. É o que ele tá fazendo. E, na verdade, não é nenhuma adversidade que tem a ver com o... Segura. Com a própria obra, né? Com ele, né? É uma condição de saúde, sabe? Então... eu acho que é um caso à parte ainda, mas enfim. Cara, vamos trazer isso então, vamos levar essa discussão um pouco pra frente, que é onde é onde perdemos as rédeas ali, né, da carruagem, cara. Que foi ali pelo episódio... Olha, eu diria que foi pelo episódio 4 ou 5, assim. Gente, a gente não vai entrar em spoilers profundos, mas tem uma coisa ou outra que a gente precisa conversar. Por exemplo, o retorno de um certo personagem, tá? Então a gente vai mencionar isso agora. Então se você não assistiu ainda e não quer saber nada, para agora, vai assistir e depois volta aqui. Mas eu tô falando aqui do retorno do Norman. Eu acho que é a partir dali que as coisas começaram a mudar muito com relação ao mangá.
tá? Então, pra vocês terem noção, gente, o Norman tem um arco inteiro no mangá antes do Norman aparecer, novamente. 2 arcos inteiros. Então, essa tensão, né? Muita gente acreditou, inclusive, que ele realmente estava morto, né? No mangá e tal. Apesar de ter aquele nebuloso, assim, né? Porque ninguém viu ele morrendo. Mas muita gente acreditou que, beleza, não vão voltar o Norman pra história. Ou se vão voltar, vai voltar, enfim, muito mais pro fim e tal. Temos 2 arcos inteiros ali. E a partir da chegada deles no esconderijo, que muda tudo, tá? Naquele ponto ali, começa a ficar tudo muito diferente. E dali, eu queria ver contigo agora então, começando por ti, Hugo, desse ponto em diante, até o episódio, vamos botar o episódio, sei lá, 9, por ali, que acho que é até a cena da Marta ali, daquele rolê, né, que tu brincou. A Emma, meu amigo, cara. E 2 episódios depois o mundo tá mudando. Olha como isso é bizarro, sabe? Olha o ritmo disso. Então, cara, eu quero saber desse ponto, mas não vamos chegar nos finalmente ainda. Sobre essa parte, Hugo, esse desenvolvimento do meio da história, o que tu achou? Então, cara, não tem como não te criar um paralelo da primeira temporada, porque pra mim a resolução da primeira temporada de como iriam ser salvos as outras crianças tinha sido bem resolvido. De que a Emma explicou pro A1 pequeno, quando ele crescesse, ele poderia fazer o motim acontecer. Então parecia assim que já tinha um certo... E a questão do Norman, ele morreu, mas a vida continuou. A Emma e esqueci o nome do outro. O Ray. O Ray, eles estavam começando... O Ray não, mas a Emma continuou. E o Norman ainda existia em bilhetes, existia de várias formas, né? Ele não precisava estar ali vivo, mas ele existia no anime. Uhum. Então, o fato de ele voltar, pareceu que pegou todo esse contexto que criaram e tipo assim, ele voltou. Aí, pô, cara, mas foi construído todo um background de ele ter morrido, de ele ter feito isso acontecer, agora ele volta. Tipo assim, a volta dele tinha que ser muito triunfante. Cara, pensei a mesma coisa, mano. Tinha que ser uma coisa que fizesse valer a pena. Pô, ele voltou, não, mas agora se ele voltou, que ele seja um badass que vai acontecer. E quando ele volta, cara, ele decai. Tipo, ele não é mais o Norman, só que ele é e não é. Cara, eu não entendi. Eu não entendi o porquê que ele voltou e o que ele se tornou, né? Nesse meio de eles estarem lá naquele esconderijo. Cara, eu senti uma precipício entre o início da temporada, o Norman apareceu e depois descarrilhou. Uhum. Mas eu concordo muito com o que o Google falou, cara. A questão do Norman estar vivo e a aparição dele foi um negócio que foi muito pouco explorado, cara. Foi um negócio que não foi criado todo um hype em cima, não foi tipo, no episódio X, coloca um personagem ali, olhando pro nada e tu pensa, pô, que personagem é esse, mano? E daí tu começa esse personagem a fazer algumas coisas aleatórias que, tipo, querendo ajudar as crianças, por exemplo, ou tipo, sei lá, criar um mistério no ar. O mistério não foi nem lançado, cara. Foi basicamente um cara de laranja apareceu, cutucou uma criança, falou um negócio, eles viraram a esquina ali na Gilberto Costa, ali na 15, e aí esbarraram com o cara, sou eu, tô vivo, haha, enganei vocês. Cara, pô, mano, vai tomar no cu, velho. Aí a Emma, não, mas o pior de tudo vem depois, mano, a Emma chorando e tal, e todo mundo abraçado. Mano, eu não consigo me emocionar com isso, cara. Isso foi, tipo, tão rápido e tão forçado, cara, que não me cativou nem por um segundo, velho. Cara, eu tô totalmente com vocês, tá? Eu acho que o anime falhou demais em reapresentar esse personagem. Na minha opinião, eu acho que ainda, de acordo com o que a gente conversou lá no primeiro cast, eu preferia que ele não tivesse voltado, porque a morte do Norman tinha um impacto narrativo muito forte, exatamente, tanto no personagem da Emma quanto do Ray, quanto na primeira temporada como um todo. Sim. Tipo, conseguimos fugir, mas tivemos uma baixa, talvez a maior das baixas. Então, porra, tinha uma consequência enorme ali. E isso, ok, isso já é descartado. No mangá demora mais pra acontecer, como eu falei, porque a gente não sabe. Existe essa construção, tá? De mistério, porque é mencionado esse personagem do Norman, tanto que no mangá tu acha que o Norman é outra pessoa. Tu não sabe que é ele. Daí sim. Aí chega na hora e é o Norman. Tu já imagina, tá? Tu consegue imaginar, mas tu não tem certeza de nada. E no anime não. No anime, como vocês mesmos falaram, totalmente anticlimático, acontece muito rápido. Esse retorno não é emocionante, tá? Se alguém se emocionou, olha, cara, você com certeza, tipo, você deve ser apaixonado pelos personagens de Neverland, o que, sei lá, não é o meu caso, assim, eu não consegui me emocionar de verdade. A minha namorada tava vendo comigo, ela gostou muito da primeira temporada, muito mais que eu, inclusive, e ela também ficou tipo, what the fuck, sabe, tipo, o que tá acontecendo? Então foi muito rápido e, de novo, tudo muito,
como o Dude falou antes, não é coincidência, conveniente. Muito conveniente, cara. Eles estão numa cidade e, porventura, eles estão naquela cidade também. E tudo é assim, sabe? Os demônios veem eles, naquela hora o Norman também viu, então foi lá salvar. E eles têm aquele esconderijo, eles vão pro esconderijo, vão e voltam o tempo inteiro, eles levam crianças que são descuidadas lá pro meio do rolê. E falando em descuido, eu acho que um furo enorme, assim, é aquela cena dos peixes, onde eles estão comendo aqueles peixes, um pouco antes disso. Eles encontram peixe, não, nós temos que comer, legal. E uma das primeiras pessoas a comer o peixe é o Ray. O Ray, gente, o Ray tomaria uma atitude dessa, sabe? Tipo, considerando a primeira temporada do anime, ele se arriscaria como um dos líderes do grupo, ele comeria o peixe primeiro, vai que dá ruim. Sabe? Eu acho que foi muito... Sei lá, não foi de acordo com a personalidade nem da Amy, nem do Ray, porque poderia ter dado muito ruim. Até porque se o Ray morre, acabam personagens no Neverland, né? Porque já é pouco que se sobressai. Daí mata um mais um, acabou, né? Exatamente. Então naquela hora tu já sabia que não existiria tensão. Tu já sabia que não ia ter problema. Porque a hora que ele bota o Ray pra comer... Tu sabe que ninguém vai morrer, entendeu? Então, eu achei isso um ponto muito negativo. Isso não tem no mangá, tá? Isso é original do anime. Ah, do peixe? Do peixe, né? É original. Nossa, porra, mano. E é uma coisa meio doida, porque parece que o Kaio Shirai, que eu não sei se é um homem ou uma mulher, né? O Kaio Shirai, que é o escritor, né? Ele não é... A Posuka Demizu é a artista, né? Quem faz a arte do mangá. E do mangá, quem faz o roteiro, né? A escrita é o Kaio Shirai. E parece que ele estava envolvido na composição do roteiro, né? Da Series Composition, que é o roteiro do anime. E, cara, eu não sei o que aconteceu, como o Hugo falou. O Dude falou no começo do cast, não sei o que leva a isso acontecer, mas foram algumas escolhas muito bizarras. E eu acho que a partir desse lance do Norman, que tudo começa a desandar. Tudo é muito rápido, introduzem personagens muito rápidos, e eu acho que isso desconecta a gente da história, sabe? Ainda mais eu que já sabia o que poderia ter sido, sabe? Eu queria ver contigo, Dude, pra ti, porque o Hugo passou o dele, a visão dele, mas eu queria ver a tua, assim. Tu acha que é aí que tu começou a desconectar cada vez mais da história? Porque tu já veio com essa carga negativa pra assistir por causa da gente, né? Que eu falei mal. Eu falei que, tipo, o anime em questão caiu depois do episódio 6 por um aspecto muito interessante. Quando ali tá no episódio 4, 5, assim, ele não tava tão ruim, sabe? Ele tava, cara, não tá tão ruim como o pessoal falou. Dá pra assistir, cara. Não tá, tipo, tão ruim. Eu acho que a partir da aparição do Norman, as coisas estão numa proporção que nem eu imaginava, sabe? Porque a gente vem de um ponto onde a Emma pede pra aquele personagem ensinar ela a caçar porque ela quer matar pra sobreviver e não sei o que e tal. E tem todo aquele mini arquinho de desenvolvimento de ela caçando um pássaro e ela vomita porque matou um pássaro, porque ela quer aprender a defender a família dela, caçar, a sobreviver, sabe? E depois chega o Norman e diz, mano... Vamos tascar o pau nesses demônios aqui pra gente sobreviver, velho. Aí a Emma diz, não, vamos salvar eles também. Aí eu fico, mano, não, para. Tu tá um episódio atrás me falando, me apresentando desenvolvimento de superação, de querer proteger a família, de fazer tudo pela tua família. Agora apareceu o Norman e diz, não, vamos atacar eles, vamos acabar com eles. Não, mano, vou salvar eles também. Eles também são gente. Eu não quero matar eles, eu não quero matar ninguém. Porra, mano, mudou da água pro vinho, cara. Me dava um espaço, velho, sabe? Não teve um desenvolvimento, uma transformação da Emma. A Emma entendendo todo esse ecossistema que ela tá vivendo e entendendo que isso é tudo errado. Ela do nada decidiu que, cara, isso é errado, vamos mudar, sabe? Aí do nada ela faz um arco pra voltar e falar com outros personagens que estavam lá atrás, que não sei se no mangá deve ter sido diferente, porque não deve ter sido assim, tipo, a Emma saiu de lá, encontrou Norman, vou voltar, falar com eles, porque eu não confio nesse seu plano. Tu concorda com isso? Com esse lance da Emma, assim? Não te convenceu a personalidade dela? Porque a Emma, ela conheceu um vegano, né? Então ela recebeu a doutrina dos veganos e quis salvar todo mundo, né? Então, a parte da Emma, eu até falei pro André que eu tô lendo sobre a mitologia grega e lendo sobre a mitologia asiática. Tu falou isso pra mim? Não. Eu falei que eu ia viajar um pouco e talvez se não colocasse no cast. Ah, tá. Não, dá-lhe pau. Nós, ocidentais, a gente acredita que existe o bem e o mal, Deus e demônios. Então a gente sempre pensa que demônio é algo ruim. Ponto. Só que na cultura deles, a Oni e os demônios são seres. Não necessariamente são ruins. Realmente, eu não gostei desse negócio da Emma querer salvá-los. E aconteceu alguns flashes de ela, na hora que eles vão naquela cidade, ela vendo as cidades... E ela começa a perceber que eles são pessoas iguais a eles, iguais no sentido de possuem família, tem uns que estão doentes, que precisam de ajuda e tudo mais, e ela cria uma empatia com aqueles seres.
né? E isso é explicado nesse meu estudo que eu tô fazendo da mitologia grega e asiática, de que os Onis, os demônios, eles são seres iguais a nós, ou seja, eles também têm os seus direitos. Então, se a gente pensar um pouco na cultura asiática, até fez um pouco de sentido a Emma querer salvá-los. Só que por tudo que aconteceu na primeira temporada e até aquele momento, a história densa do que os demônios fizeram com os humanos e tudo que eles estão vivendo e pessoas que morreram e tudo que se passou e eles fazerem uma lavagem cerebral que dizer, não, vocês não estão numa fazenda, vocês estão no orfanato e vocês vão pra uma vida melhor. Tudo isso, cara, não tem como tu ter pena dos demônios, cara, naquele momento ali. Realmente eu achei a Emma, tipo, do nada, cara, eu preciso salvar o mundo, os dois mundos. Tipo, não, Emma, não vai conseguir. Tu não é uma super criança. Ok, tá. Então acho que eu vou ser o advogado do diabo aqui, gente, porque eu acho que nesse ponto vocês estão tendo um problema com a personalidade da Emma e não com uma narrativa ou com uma incoerência. Porque desde o começo de Neverland, a Emma diz, não, eu quero salvar todo mundo. Tanto que é isso que muda o plano, né? O plano do Ray era fugir os 3, o Norman ia topar. Lá na primeira temporada, isso, e a Emma queria levar todo mundo. Sim. E aí eles falavam, não vai dar certo. Ela falava, foda-se, eu quero levar todo mundo. E então, tipo, eu acho que essa empatia, digamos, exagerada... sei lá, que ela esbanja empatia, eu acho que isso é da personagem e isso vinha sendo construído desde a primeira temporada. Então, quando ela diz na segunda temporada que ela gostaria de salvar os demônios, isso depois de entender que os demônios também são, entre aspas, como eles, eu acho que isso tá bem ok. Tá, então eu discordo da colocação. Nesse ritmo. Eu acho que sim, eu acho que não teve problema nenhum, tanto no anime, tá? Eu realmente não acho, porque a Emma já veio nessa pegada desde o começo. O que pra mim é um problema é justamente o Norman. Porque o Norman tinha a ideia revolucionária ali, a lá Tsukasa, né, do Dr. Stone. Não, vamos recomeçar a sociedade, vamos matar todo mundo. Essa é a ideia do Norman. E a Emma, com a palestrinha no jutsu, que o pessoal fala brincando até, né? Que a Emma, ela, ao longo do mangá, ela resolveu muito problema na palestrinha. Mais que o Naruto, todo mundo pega no pé por causa disso. Então, isso realmente é um problema, tá, gente? Do mangá. Mas ela resolve, então, essa questão com o Norman com 2, 3 frases ali. Ela troca uma ideia com ele. E depois a gente tem o episódio da Martha lá na frente, onde o Norman realmente dá a volta. Então, vamos lá. O que eu quero dizer eu acho que não tem... que isso seria um problema de vocês com a personalidade da Emma e que vocês, no lugar dela, não teriam empatia pelos demônios como ela teve. Eu acho que eu também não teria, tá? Mas eu acho que é uma questão dela. Não. O ponto dela como personagem ter essa empatia eu até entendo. O problema é fazer com que o anime se transforme nisso. Entendeu? No sentido de todo mundo compra a ideia e o anime vira salvar todos. Todo mundo é Maria vai com as outras, sabe? Todo mundo é levado por por essa vontade dela muito fácil. Exatamente, tipo isso. Exatamente. Nisso eu concordo. Não, nisso eu concordo. Exatamente. Ela, como tu disse, eu já esperava que ela ia querer fazer isso, porque ela demonstra ser a pessoa que, quando começou os flashes de ela olhando aquele demôniozinho com problema lá, olhando, ele tá passando fome, ele tem um vô e tem... Ali o cara percebe que ela tá criando uma empatia com ele. Só que o fato de ela dizer assim, vou salvar... Na verdade ela disse, né? Vamos salvar. Acabou, tipo, não teve um... E na primeira temporada, quando ela disse isso, teve uma certa discussão entre os 3, um pouco mais acalorada. Teve um episódio e meio ali deles... E aí, o que vai ser? O que vai ser? O que não vai ser? Temos que salvar todos. Não, mas a gente não vai conseguir salvar todos. Vamos só nós 3. Teve uma discussão, né? E aí quando no final da primeira temporada que teve essa discussão, tu consegue... Não, tá, beleza, eles vão salvar todos. Ok, compreendo e compro a ideia. Tanto é que não foi todos que eles salvaram, né? E de novo, é que nessa segunda temporada de novo foi tudo muito conveniente, sabe? Tipo, exato. Todo mundo diz sim, todo mundo concorda, todo mundo não tem, tipo, não, vamos parar e discutir o ponto que nós estamos. Não, é tipo assim, cara, vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer o quê? Vamos. Não, perfeito. Não, agora eu consegui entender a colocação de vocês. E nesse ponto eu concordo. Nesse ponto eu concordo mesmo. Eu acho que foi tudo fluiu muito fácil. E eu acredito que era por causa desse ritmo apressado. E eu não sei se desde o começo do anime, da segunda temporada, eles já planejavam adaptar o mangá inteiro, por algum motivo. E então eles sabiam que não tinham tempo, né? Então eles não tinham tempo pra uma refutada do Norman. Porque no mangá isso ocorre, tá? Mais ou menos. O Norman não aceita tão na boa.
Assim como no anime acontece, né? O Norman, ele fala pra ele, não, vai lá, procura lá aquele pessoal lá que vocês precisam procurar e eu espero. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Sim. Então, tanto que tem a cena da Marta depois, né? Então, cara, eu acho que... Aí nesse ponto, vamos lá, eu acho que os problemas da segunda temporada de Neverland, elas estão justamente na conveniência, porque nessa própria cena, quando a gente tá lá, a Emma vai fazer o rolê dela, o Norman, beleza, ele resolve fazer o dele, e, cara, ela, por coincidência, encontra os personagens que ela precisava encontrar. No último ponto. No último segundo. Lá na puta que pariu, ela ficou não sei quantos dias procurando, então quer dizer que ela tava longe. E na virada de cena, quando tem a cena da Marta ali, do Norman, criancinha, a criancinha também se chama Emma, a Emma tá atrás dele. Magicamente apareceu atrás dele muito rápido. Então tudo é muito inconveniente, sabe? Tipo, e aí nesse momento rola essa inversão do Norman, e depois o Norman também mete a palestrinha no jutsu ali, nos 4 seguidores de... 3 seguidores dele. Não, 4 seguidores dele, que aparentemente tinham muito rancor com os demônios, e eles aceitam também. A temporada inteira é conveniência, sabe? É tudo resolvido com muita facilidade. Não tem perda, não tem atrito entre os personagens. Parece que os personagens, eles seguem a maré. O primeiro cara que aponta a maré é essa. Vamos todo mundo. Dificilmente teve algum atrito interno, o que aconteceu bastante na primeira temporada, né? O atrito tanto da Emma com o Norman e o Ray, porque, tipo, cada um queria fazer alguma coisa. Um queria se sacrificar sozinho, o outro queria que só os 3 se salvassem. Aí a Emma queria salvar todos. E esses 3 pontos, eles convergiam e geravam atritos, porque, tipo assim, tu não sabia quem ia tomar atitude, sabe? Tu não sabia quem ia tomar ação primeiro, sabe? Tu não sabia se a Emma ia conseguir salvar todos. Tu não sabia se o Ray realmente ia conseguir os objetivos dele de se sacrificar pra salvar todos. Ou tu não sabia se o Norman ia conseguir convencer os 3 a fugir juntos, sabe? E nesse ponto, nesse ponto da segunda temporada, tu acaba percebendo, cara, que é tudo conveniente. O primeiro que fala a ideia, essa ideia é comprada, essa ideia é concluída, tá ligado? Então, tipo, não, vamos salvar todos. Aí todo mundo, vamos salvar todos. Aí chega a Emma e diz, cara, isso é errado. Aí o Norman, nossa, realmente, cara, sou um idiota. Vamos pro teu plano, sabe? Tipo, não tem uma discussão, um atrito, sabe? Uma coisa que era bem interessante na primeira temporada, porque, tipo, tu não tinha a noção do que iria acontecer, sabe? As coisas eram discutidas e tu ficava, tipo, naquela ansiedade, tipo, mano, será que ele vai se matar com esse isqueiro, velho? Ele se jogou álcool, velho. Na segunda temporada a tensão é jogada pra, tipo, um corre-corre, tá ligado? E um outro ponto é que, assim, ó, existe as super crianças e existe o Norman. Tipo, o Norman, ele tá acima das super crianças. O boss. Pelo que foi explicado nessa segunda temporada. E ele aceita uma informação vinda de uma pessoa que, inteligentemente falando, esteja um pouco abaixo dele. Ok, aceito. Não, peraí, pô. Inteligentemente foi boa, hein? Queria até aproveitar aqui e perguntar pro André. Ô, André, no mangá, com certeza tem um arco que é só do Norman, tipo, depois que ele foi, tipo, despachado da fazenda, né? Então, aí é que tá, gente. Eu falei antes que o mangá não é perfeito, tá? E essa parte, exclusivamente não, tem outras, também no mangá é muito mal contada, tá? Sério? Então, Caraca, existe esse outro complexo, só que a diferença é que o quê? No mangá, o universo, ele é construído, eu não vou dizer que é uma narrativa super rica, tá? Porque o autor ainda usa muito texto pra explicar as coisas que, por exemplo, ao invés de mostrar um demônio conversando com o outro falando, nós precisamos comer carne de humano, é muito mais fácil tu botar em cena demônios comendo a carne de humano e mostrando que a regeneração deles tá voltando, sem fala, sem exposição, entendeu? Então isso seria uma narrativa mais rica, e o mangá também peca nisso, tá? E pra outros pontos, eu dei só um exemplo aqui agora, mas pra outros pontos ele peca. E nesse caso, o arco de fuga do Norman, ele também é muito mal explicado, tá? Explicam mais ou menos como foi no anime ali mesmo, de trocou uma ideia com um ali, trocou uma ideia com o outro, tinha um cara que era adepto do Minerva lá, né? Porque o Minerva que era o grande mastermind, e no anime parece que cagaram também, porque mal mencionaram ele por cima ali, mas enfim. Então um seguidor do Minerva ajudou o Norman e beleza, rolou tudo o que rolou no anime, então nesse ponto tá ok. Só que o meu grande problema, e talvez a maioria das pessoas que também leram o mangá, o principal problema é que, como tem basicamente 2 arcos inteiros, 2 arcos legais pra caramba, antes desse reencontro com o Norman,
Muita coisa se perde ali. A gente perde a tensão de saber se o Norman tá vivo. A gente perde o mistério de saber quem é essa pessoa que tá ajudando as crianças e tu não sabe que é o Norman. A gente perde o desenvolvimento da Emma, porque no mangá existem arcos onde a Emma precisa tomar decisões difíceis. Inclusive, mesmo depois de ela já ter chegado à conclusão que ela não queria sair matando demônio, ela precisa matar demônios. E existe essa discussão interna na Emma. Então a gente tem um personagem muito mais bem construído ali. Um personagem que realmente tem um conflito interno. E isso leva a hora que ela vai discutir com o Norman lá na frente. Porque as dificuldades que ela passou ao longo desses 2 arcos mostram pra ela que existem humanos podres, existem demônios podres e todo mundo é igual e todo mundo só quer sobreviver e por isso ela quer salvar todo mundo. Então quando ela conversa com o Norman no futuro ali, né, depois, é muito mais convincente do que no anime. Ela já viveu muito, né? Exato, cara, e tipo, tem um arco muito legal. Recomendo vocês dois lerem o mangá, inclusive, se vocês puderem. Eu tenho o mangá, eu posso emprestar pra vocês, eu tô colecionando, vou colecionar até o final. E, cara, ele é muito legal até esse ponto. Como eu falei, não é perfeito, ele também tem suas conveniências, né? E até sobre conveniência, eu até vou abrir um parênteses aqui, porque eu não lembro agora quem foi no grupo da Culpa que tava dizendo, mas Neverland sempre foi conveniente desde o começo. Cara, foi. Existiam situações de conveniência, tipo, a irmã Crone apareceu e graças a ela que eles conseguiram fugir na primeira temporada, por causa das informações que ela deu. Só que a irmã Crone, ela não caiu do céu, ela apareceu porque a Isabela requisitou ajuda. Por quê? Porque as crianças queriam fugir. Então faz sentido a Crone aparecer. É diferente de tu esbarrar na solução do problema, como acontece na segunda temporada, sabe? Então eu acho que é por isso que, principalmente vocês dois, cara, vocês devem ter ficado arrasado, né, nesse ponto. Eu acho que, assim, a questão a única conveniência que teve na primeira temporada são as super crianças, de eles serem super inteligentes. Porque, assim, até o fato do Ray conseguir criar certas coisas, mas onde é que ele ia conseguir aqueles materiais? É explicado na primeira temporada como ele conseguiu aqueles materiais pra conseguir fazer aquilo. E na segunda temporada seria o quê? Ray andando na rua, olha só, encontrei uma bateria aqui no chão e vou fazer um explosivo. Seria assim, cara, na segunda temporada. Pois é. O que me impressionou ali na parte do arco da fuga do Norman, daquele... como é que é Lambda, que é a instituição. Isso, a Fazenda Lambda. Fazenda Lambda. achei engraçado o nome. O fato que Lambda de, tipo, é uma letra grega, né? Sim. O fato de, tipo, ser muito conveniente o fato dele se comunicar com outros integrantes que praticam o mesmo teste, sabe? De ele conseguir trocar informações com o pessoal dentro daquilo ali, com um papelzinho num teste, sabe? Então, de ninguém ter percebido nada, sabe? Eu acho que faltaria, tipo, se eles tivessem dado pelo menos um episódio inteiro só pra desenvolver toda essa parte de interação com os outros personagens que estavam ali dentro, descobrir como é que eles conseguiram fazer uma bomba pra estourar lá dentro daquele laboratório pra poder fugir, sabe? Eles não fugiram por um duto, por uma falha na segurança, por uma bomba, estouraram uma bomba, vazaram, sabe? Eu acho que faltou muita base pra essa história dessa temporada aí, cara. Base que a primeira temporada tinha muito. Será que mesmo com a história mudada na segunda temporada, se a gente tivesse mais episódios e tal, assim, vocês acham que dava pra dar uma volta, dava pra deixar bem bacana também? Cara, eu acho que se eles quisessem finalizar em 12 episódios, talvez seria uma ideia bacana eles fazerem algo como eles fizeram com Fullmetal Alchemist, a primeira lá temporada. Pode dar um final original, sabe? Tentar dar uma cara nova, sei lá, cara. Mas eu acho que isso aí que eles fizeram foi tipo, mano, foi tirar leite de pedra, como a gente fala aqui no cast, sabe? Eles tentaram pegar toda a ideia que foi construída em, sei lá, 100 capítulos, André, por aí? 181 capítulos. Não, mas eu acho que, tipo, tirando o primeiro arco ali, dá uns 150, né? 120. O primeiro arco termina ali pelo 30 e poucos, eu acho, por aí. Então, tipo, pegar mais de 100 capítulos e tu espremer em torno de, sei lá, 10 episódios, 11 que foi, porque um foi recap, sabe? Eu acho muito errado isso. Eu acho que nesse ponto, especificamente nesse ponto, valeria a pena fazer um final original. Entendi. Tipo, meio que mudar mesmo, assim, Como eu falei, se tu for comprimir tudo isso aí, mano, a grande chance de tu ferir o pessoal que já tá acompanhando a obra original é bem grande. Mas, por exemplo, no caso de Fullmetal, ficou um final que não foi original. O Shaman King também teve um final original e, tipo, não feriu tanto a obra principal, sabe? Vai até de um ponto de tu gerar curiosidade no público pra saber, como é que deve ser o final verdadeiro. Eu penso muito no que o Hugo falou antes, sabe? De o anime ter que ser um pacote fechado, assim. Eu não acredito que ficar se preocupando demais com os leitores do mangá seja positivo, apesar de eu concordar com o Dico de que a hora que tu muda o que acontece no mangá, tu tá lidando com toda uma legião de fãs já formados e tu vai ouvir. Isso é batata, cara. Se tu não tá preparado pra isso, não muda, então.
Então, a partir da hora que eles escolhem mudar, eu acho que eles deveriam ter feito um negocinho pra ficar bom, né? Pelo menos digerível pra quem só vê o anime. E não é o caso, gente. Pô, se a gente puxa a votação popular aí, a primeira temporada de Neverland ficou com uma nota quase 9, se a gente for colocar. E a segunda temporada não chegou nem os 6. Isso é bizarro. Isso é totalmente bizarro, sabe? Tendo em conta tudo aquilo que a primeira temporada construiu, cara. É literalmente assustador o que aconteceu aqui nessa segunda. E eu acho que a gente pode até trilhar um pouco mais pro final, pro desfecho em si. Porque eu acho que do episódio 9 pro 11, que o 11 é o último, se eu não me engano, eu não tenho palavras. Hugo, me ajuda, cara. O que tu como não leitor, não leitor do mangá, o que tu tem pra falar sobre o final? Cara, assim, ó, o final, aquele time-lapse é o menos pior de tudo, sabe? Tipo, pra mim... O slideshow, aquele? Pra mim foi o menos pior, porque assim... Porra! É tipo assim, ó, é errado a obra fazer isso. Ok. Porém, ela diz, cara, aconteceu tudo isso. É como se fosse, ó, cara, daria pra fazer 55 mil episódios aqui no meio. Só que, infelizmente, eu preciso entregar só um episódio. Pessoal, tentamos. O que acontece antes disso é uma loucura. É um plot twist atrás de outro plot. É um... ele é do mal, ele é do bem, ele é do mal, ele é do bem, ele é do bem, ele é do bem, ele é do mal. Cara, tu não sabe o que tá acontecendo. Na hora que eles estão naquele círculo, tipo, que olha pra cima e tem gente apontando arma. Olha pra baixo tem umas crianças com arma na mão. Olha pra lá tem uns demônios vindo. Não, são os civis, não são demônios. Tem o cientista maluco. A Isabela apareceu de volta. Agora ela não é mais mãe, agora ela é vó. Que ele chama ele de grandma. Aí tu fica, cara, o que tá acontecendo aqui, cara? Pois é, eu fiquei surpreso ali quando a mãe virou vó, velho. Ali eu tava despreparado. Eu não sabia que já tinha acontecido já essa evolução. Só que, tipo assim, acho que uma das poucas surpresas boas que me deu essa temporada foi esse fato da vira-casaco da Isabela e das madres que estavam em volta dela. Que eu achava num ponto onde ela ia lutar pela liberdade dela, né? Que ela tinha perdido quando ela deixou as crianças escaparem, né? Não que ela deixou, mas que ela não conseguiu conter a fuga das galinhas, né? Mas enfim, eu acho que, tipo assim, não querendo já entrar em pontos positivos, sendo que são poucos, né? Mas eu acho que esse foi um dos grandes pontos positivos, que é a transformação da Mama em querer, mesmo depois de tudo, ajudar as crianças, sabe? Porque ela se sentia mãe mesmo, sabe? Ela realmente amava as crianças. Assim como ela tinha falado lá na primeira temporada, ela não podia fazer nada pra proteger as crianças, sabe? Ela não podia fazer nada pra conter a morte delas, mas ela fazia de tudo pra fazer todos os dias da vida delas um dia feliz, um dia alegre, com muito amor e carinho, sabe? Mas o Dude, assim, depende, cara, porque tem uma hora que ela chega a quebrar a perna da Emma, cara. Tipo, peraí, ela a podia mãe não bate, ser uma mãe não bate pro bem do filho. Mas, cara, ela é muito terror, velho. Ela é muito terror, cara. Ela é o diabo veste Prada, ela é o demônio ali, cara. Pra mim, essa vira-casaca dela eu não comprei, cara. Eu olhei, cara, sério que tu vai virar casaca, Isabel? Cara, é muito justo esse ponto de vista diferente de vocês, porque o anime conta muito mal essa história. No mangá, a gente tem toda uma parte onde é dedicada pra explicar um pouco melhor sobre as mães. Aí sim. Como funciona e tal. E na verdade, como elas estão presas ao sistema, tanto quanto as crianças. Ela falou lá do chip lá que tava danificado, por isso que elas se rebelaram ali no final, né? Isso aparece na primeira temporada. Uma evolução rápida de ela quando adolescente, daí ela vira adulta, ela também tem provas, eles mostram ela botando esse chip no coração dela. Aparece essa partezinha. Isso, mas fala pouco da convicção dela, de ela querer ser livre. Exatamente. Esse conflito interno que a Isabela tem. E por isso ela vira casaca. Fora o amor pelas crianças, né? Sim, sim. Então, isso falta ali e tudo é muito rápido. Tipo, literalmente, em menos de 2 minutos de cena, a Isabela aparece como uma super vilã, como uma grandma, uma metralhadora, apontando pras crianças. Em menos de 2 minutos depois, ela tá apontando pro Hatri ali, pro cara de cabelo branco. Então, cara, não dá pra digerir. Como uma pessoa que só assistiu o anime, não dá pra tu digerir essa vira-casaca. Então, eu acho que o que o Hugo falou tá muito válido. E até a própria explicação do mundo inteiro pra gente querer entender melhor até o lance
de como aquele mundo funciona. Por exemplo, é mencionado as fazendas de produção em massa, certo? Ou vocês nem lembram o que é? Sim, eu tô ligado. Sim. As fazendas, elas existem, né? Mais de uma. Não, ok, mas as fazendas de produção em massa são diferentes da Gracefield. Tá. E não é mostrado, né? No mangá deve ter sido mostrado as fazendas de produção em massa. Porque eu lembro que nas cidades tinham muitos produtos de corpos humanos de baixa qualidade, né? Isso. Mas não chegou a entrar em detalhes. Não. Essas fazendas, elas são literalmente... É uma das críticas sociais mais bem feitas do mangá, porque é literalmente o que nós, ser humano, faz com gado, né? Hoje em dia, o gado, o porco, a galinha nasce, fica parada, encaixotada, nem se mexe, sendo alimentada até morrer. Sim. Não tem uma vida, sabe? E isso acontece nessas fazendas em produção em massa. Então, essa é uma das críticas sociais do anime. E o anime, obviamente, discute veganismo, né, gente? Tá na cara que ele discute isso. Então, é uma das críticas da história, é uma das mensagens, e o anime cagou pra isso, sabe? O que é bem triste, na minha opinião. E eu não sou vegano, mas mesmo assim eu acho que é válida essa discussão sempre. E, ao mesmo tempo, ele pula outras coisinhas, assim, que a gente... É tudo apresentado por um slideshow fajuto, cara. Tem uma cena que, se vocês repararam, tem uma cena que é a Emma meio que falando com um bicho que é um dragão, assim, vocês perceberam? Nessa hora, a Emma tá falando literalmente com Deus. Quê? É isso. Ela tá falando literalmente com, basicamente, Deus daquele mundo. Meu amigo. O cara que criou a promessa. Ah, dos 100 anos atrás. Aí sim, aí ia ser legal. E existe toda uma explicação. E isso é passado em 8 segundos. Cara, é isso aí, gurizada. Boa noite. Até o próximo cast. É bizarramente... Assim, ó, eu falei isso historicamente é um spoiler, mas tem tanta coisa pra chegar nesse ponto, e tanta coisa que foi construída ao longo da história inteira pra chegar nesse ponto, que eu falar isso pra vocês, foda-se, vocês podem ler que vocês não vão perder nada, sabe? Inclusive você que tá ouvindo o cast. Então, cara... É capaz de ver um anime e tu não ver essa cena. Tá, eu terminei o anime inteiro e o André falou de uma cena que ela falava com um dragão. Não, e o pior de tudo, assim, tem uma cena que é num reino e daí a garota é coroada, o meu amigo, eles devem ter cortado até essa parte. Meu amigo do céu, os caras atropelaram Deus e o mundo, velho. Acabou. É tudo, literalmente Deus, né, ali? Atropelaram Deus e o mundo, falei, mano, o reino, o mundo, pá. Literalmente. Cara, mas eu tenho que deixar aqui uma coisa que tu falou ali sobre crítica ao veganismo. Uma das coisas que eu achei mais geniais nessa temporada, né, já elencando alguns pontos bons, é esse fato de eles botarem que existem demônios que são veganos, entre aspas, né, que não comem carne humana por questões religiosas, cara. Isso eu achei animal. Sim, isso eu achei animal, velho. O André falou ali entre o capítulo 9 e 11. Entre esses 3 capítulos surgiu um personagem. Ele surgiu e acabou o personagem, que é aquele Pegasus ali, do Yu-Gi-Oh! Ali, o cientista maluco ali. Yu-Gi-Oh! Quem? Ah, tá, o vilãozão. É falado no mangá sobre ele, Sim, tem todo um... Tá, não vou dizer que ele é um bom personagem, tá? Ele é só um pau no cu mesmo. Ele tem os motivos dele, mas ele... Realmente, eu não consegui criar empatia por ele, tá? Eu também não. Mas existe... Não, no anime é impossível tu criar empatia com ele. Não tem nada pra tu criar empatia ali. Mas no mangá até tem, e mostra um pouco do passado, né, do Minerva, como é que o Minerva se relacionou com ele, o que levou o Minerva a fazer o que ele fez, com mais detalhes, e mostra também sobre o começo da promessa, quem foi que fez a promessa, porque até é citado no anime, mas só é citado, né, que teve as 2 famílias e tal, não sei o que, pronto. Então, cara, muita coisa é perdida ali, sabe? Cara, de pontos positivos, já que a gurizada já tá levantando aí, além daquela questão que eu tinha comentado antes, não sei se eu comentei, que eu achei genial a ideia de eles introduzirem na história esse aspecto de existirem demônios veganos que não comem carne humana por questões religiosas, né? E de eles botarem até, tipo, aquela princesa ali, que ela é como se fosse meio que a evolução dos demônios, né? Porque até a certo ponto é explicado na história que pra o demônio viver com aquele raciocínio, com aquela fisionomia dele, ele precisaria comer carne humana de qualidade intelectual um pouco elevada pra se manter naquele status, né? E até é mostrado que o governo controlava a população fazendo
fazendo controle das fazendas e distribuindo essa comida pra manter a população, tipo, na sua forma racional, né? Porque é até mostrado depois que o Norman falou que dá pra deixar eles irracionais e fazer eles ficarem loucos a ponto de comerem uns aos outros. Isso eu achei um dos pontos mais positivos apresentados dessa temporada, né? Obviamente tem os outros do mangá, mas eu não vou estar aqui porque eu não li o mangá, né? E também outro ponto positivo que eu preciso comentar aqui também é a abertura, que eu achei a abertura uma das melhores da temporada. Eu não cheguei a comentar aqui, que foi a montagem da abertura foi genial, né, cara? Eu acho que ele entra muito naquele ponto de, tipo, não é porque a abertura é boa que o anime vai ser excepcional, né? Eu acho que aqui tá um quebra-regra, mas... Deixa eu ver aqui mais ponto positivo. Melhor ou pior que a da primeira temporada do Dito Show? Cara, eu achei melhor que a da primeira temporada. Com certeza. Caramba! Com certeza. Só não vai marcar muito porque a temporada foi ruim, tá? A abertura, pra mim, ela foi excepcional, porque, assim, ela não dá spoiler do que tu vai ver, só que, ao mesmo tempo, ela te demonstra qual é o clima que vai estar ali dentro. Na hora que mostra dele sentado comendo ali, que daí tem um coelho em cada prato, depois muda. Aquilo ali te mostra que tu vai estar num ambiente um pouco hostil, e são as crianças, depois as flores. Cara, a abertura, e fora a música, né? Fora a trilha sonora. O encerramento é legal também, ele é bem construído, assim, num geral, assim. As cenas que eles escolhem mostrar no encerramento, assim, ela conversa muito bem com a história, digamos assim. Aumentando um pouco o ponto positivo que o Dude levantou da questão dos demônios veganos, o próprio Sonju e a Mujika também são personagens que eu acho que agregaram muito a história, porque assim, tu vem de uma temporada que é só 3, Emma, Norma e Ray, e aí os outros crianças nenhuma se sobressai. Dá de ver que eles querem fazer com que alguns se sobressaiam mais, mas não tem como a gente ver. E quando aparece o Sonju, eu até acho, não sei se o André pode me corrigir, que ele no início da segunda temporada parece não ser tão bonzinho. Só que eu acredito que tenha uma transformação nele, uma evolução nele no mangá que discorra sobre o fato de ele ficar... Bonzinho. Bonzinho, exatamente. Não tem, mangá é ruins também. Mas assim, ele como personagem eu achei ele muito bom. A forma como ele trata, a Mujika também, tu vê a forma como ela trata as crianças, essa interação entre os demônios e as crianças no início, antes do 6º episódio ali, eu achei bacana, sabe? Tipo, pra mim, o relacionamento deles não é uma questão de conveniência, porque pra mim cai naquele sentido de que alguma coisa precisa acontecer pra gente poder ver o anime, né? O fato de eles encontrar os dois não foi uma conveniência, porque quando ele encontra os dois, não é uma resolução de um problema. Quando encontra os dois, vai começar uma nova interação. Não é tipo quando eles encontraram a planta que tem água guardada. Tipo, eu preciso tomar água, encontrei uma planta que tem água, sabe? Okay. Quando esses dois aparecem, é um encontro, porque eles são no mundo, acabam se esbarrando e se encontram. Só que dali em diante, o que retrata isso, eu achei muito bacana, assim, a interação dos dois. Sempre que eu tento pensar se uma coisa é conveniente a ponto de me incomodar, ou se é o Deus Ex Machina, coisa do tipo, eu lembro eu não lembro agora do que é... acho que foi um vídeo do narrador, inclusive, Dude, que ele cita que... Que, tipo assim, quando a gente tá na vida normal, né, na vida real, a gente acredita... coincidências acontecem, conveniências acontecem, mas a gente sabe que é a vida. Né? Então, tipo, até onde a gente sabe, né? Ou, enfim, existem quem acredita em Deus, e Deus tem o destino traçado pra todo mundo, aquela coisa toda, né? Então, tudo que acontece tá acontecendo controlado e orientado por Deus, ou, enfim, por qualquer religião aí. Mas a gente acredita nessas conveniências, a gente não se incomoda com elas. Dentro de uma obra literária, no entanto, isso é um pouco diferente, porque isso é escrito por alguém, então a gente aceita coisas ruins muito mais fácil do que coisas boas. E isso é fato. Então, se logo que saísse da fazenda ali e a Emma desce, o pessoal ali desce de cara com um puta demônio assim, super fudido e morresse metade do grupo, todo mundo ia ficar, porra, que azar, né? Mas quando ela sai e eles pouco depois, até tem um demônio que aparece lá, né? Ele se fode um pouco. Mas eles pouco depois encontram o Sonju e a Mujika, muita gente vê como um ponto puta negativo, como se fosse um Deus Ex Machina, e de fato tá, Hugo? Eu acho que é conveniente, tá? Eu entendo o que tu quer dizer,
mas ele é conveniente, eu acho justo que alguém ache isso conveniente a ponto de achar ruim, tá? Claro, é tua opinião, né, mas eu acho ok também, tá? Porque eu concordo contigo que se não fosse esse começo aí, eles nem iam saber nada sobre o mundo, eles nem iam saber se virar na floresta, eles nem iam sobreviver nem aos primeiros demônios que aparecem ali, sabe? Então não ia ter história, basicamente. Então, eles serem introduzidos daquele jeito, eu acho que é um jeito de os autores na época ter que... Não, a gente tem que tocar isso pra frente de uma vez, não dá pra perder muito tempo, sei lá, talvez seja algo assim. O outro ponto que eu acho que é o clima de suspense da obra em si, né? Eu acho que até a aparição do Norman a gente consegue vivenciar o que é um ambiente hostil. Que por mais que eles estavam com Sonjo, mesmo assim eles estavam meio que escondidos, tinham outros demônios procurando por eles, eles têm que aprender, tem aquela tensão. Existe uma certa tensão que faz ainda ser um clima de suspense, só que embora agora com uma questão de aventura, de novos desafios. Não é um ambiente controlado, não tô dentro de uma casa onde eu sei todos os cômodos, eu quero sair daqui, não. É um ambiente que eu não conheço absolutamente nada, se eu der 10 passos pra frente, porém eu preciso aprender sobre isso, só que eu preciso tomar cuidado, se eu vou de manhã, se eu vou à noite, que tipo de demônio que eu vou encontrar, qual tipo de planta que eu preciso cuidar. Então, esse trabalho de clima, de um suspense até acontecer a vida do Norman, porque esse clima de suspense de toda a questão da floresta eu achei bem bacana, assim, da escrita. Eu acho que também o André tava falando sobre a questão de percas, né, cara? Eu acho que uma coisa que faltou muito nesse anime, tanto pela exposição e pelo preço de tu comprar essa liberdade que eles tiveram, foi a questão de baixas, né? Basicamente não teve nenhuma baixa em nenhum momento crítico da história, sabe? Não, tudo deu certo. Tudo deu certo, tudo foi conveniente. De tantas crianças que tinham, ela não deu pra fazer nenhuma perca, sabe? Eu acho que, tipo, seria até interessante o autor botar, tipo, algumas crianças se perderem no meio da floresta, ou, tipo, morrerem pros monstros, ou tentarem se sacrificar pra ajudar a equipe, sabe? Eu acho que seria isso muito mais conveniente pra história e pelas motivações, e também pra ele não ter que, tipo, vocês não conseguem dizer, tipo, sei lá, 4 vocês conseguem, vocês não conseguem dizer 7 personagens principais, assim, 8 que são as crianças, sabe? Porque tinha o quê? Mais de 13 ali? Tinha um 15? monte. Tinha um monte, tu não sabe, tipo assim, se ele botar uma criança nova agora, tu não sabe se essa criança tá ou não tá ligado? Então eu acho que, tipo, ele devia ter diminuído o grupo pra mostrar o quão terrível e o quão difícil é viver lá fora, sabe? E isso acontece no mangá, tá? Isso acontece no mangá. A gente tem perdas. A gente tem perdas no mangá, olha aí, mano. Pá, cara, eu acho que isso foi um erro grotesco, na minha opinião, velho. Mas vamos lá, Dude, ponto positivo. Tem mais algum, cara, pra trazer ponto assim? Positivo? É difícil, cara. Eu já falei, acho que todos os pontos positivos. É uma coisa agora que eu me lembrei, cara. Tu tinha comentado aquela questão de mostrar que no mangá mostra esse ponto negativo das grandes fábricas de produção de carne humana, que são, tipo, as crianças são criadas num canto e aí elas ficam até a hora que elas vão pro abate, né? E tudo mais. Aqui no planeta Terra, né? Na nossa vivência, se eu não me engano, na Europa, eu vi isso numa reportagem. Tem uma fazenda onde ela tem meio que, tipo, a gana, tipo, o método de ela fazer carne, ela faz sobre uma criação mais... Amorosa? Dócil? Amorosa dos animais, Sim, sabe? Não, isso é real. Chegando ao ponto de botar nome nos animais antes tipo, quando eles nascem, sabe? Eles vão numa pegada como a Emma viveu, sabe? Os animais são tratados com o melhor tipo de qualidade de ração, melhor qualidade de vida, os melhores campos pra, tipo, pastarem, viverem, são tratados como animais próximos e são abatidos para comer. E é falado, e foi comprovado isso, que, tipo, a maneira que o teu animal vive e como ele se sente influencia na carne, sabe? Então, eu acho isso muito irado, tá ligado? Essa conexão que eles fizeram com o mundo real, tanto na parte dos demônios serem veganos, quanto na parte, tipo, das crianças. Isso faz parte do world building, assim, né? Da construção do mundo de lá. Bem legal. Legal pra caramba. Tu ia falar alguma coisa, Hugo? Eu tô tentando pensar um lado positivo. É isso, gente. Eu acho que não tem muito mais do que ser falado aqui nesse cast. Infelizmente, a gente até se prolongou um pouco na parte negativa, mas é porque, em suma, foi negativo. Se for pra eu concluir meu pensamento aqui, meu feedback final sobre a obra, eu diria pra você não assistir e valer o mangá. Se você tem interesse em ver como é que é esse final dessa história
de Neverland, que começa muito bem, mas desenvolve mal a partir da segunda temporada e termina pior ainda pra mim, assim. Então, eu queria saber o feedback final de vocês aí, começando por ti, Dude, o que tu tem pra dizer pro ouvinte? Pro primeiro de tudo, obviamente, não ir com expectativas altas em cima desse anime. E eu acho que esse anime também, ele abre portas pra gente tentar dar uma chance pro mangá, né, André? Tem muitos pontos que não foram explorados no anime que com certeza vão ser explorados no mangá. Tanto esse fato, como foi a questão de Deus, a questão de todo aquele arco da cidade lá que aparece a garotinha sendo coroada. Eu acho que tem muitos pontos que foram trabalhados antes do Norman aparecer, sabe? Dando embasamento pra todo esse raciocínio que a Emma teve. Então eu acho que assim, em um quesito geral, eu acho que tipo, às vezes vale até a pena a gente givar um pouco o anime e ir direto pro mangá, sabe? Eu acho que eu não tenho muito o que falar aqui, eu não tenho muito o que motivar a pessoa a assistir. O que eu tenho que dizer é que, cara, se você gosta realmente, se você gostou muito da primeira temporada e gosta muito dessa obra, dessa ideia, de tudo que o autor quer passar, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida na obra original pra gente ficar um pouco mais interligado com a mensagem principal que o autor quer passar, né? Concordo plenamente com os dois. Eu vejo que, como anime, a primeira temporada é excelente, vale muito a pena ser assistido. A primeira temporada é muito boa mesmo, e pra mim tem um final excelente. Concordo com o André no sentido de, o que acontece com eles agora? Ok, só que também o fato de conseguimos fugir daqui e vamos viver o mundo também é um final, um pouco muito aberto, mas em questão de animação eu acho que ali tá bom. E como nesse cast a gente percebeu que o mangá ele não é perfeito, porém ele é mais rico do que o anime, vale a pena então ver a primeira temporada e depois pegar o capítulo final ali e seguir pelo mangá. Talvez não vai ser tão desnorteante quanto foi ver essa segunda temporada numa sequência só. Show de bola, gente. Era isso. Então, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Se você gostou da segunda temporada, cara, manda um e-mail pra gente pra tentar explicar pra gente o seu ponto de vista. Manda uma DM lá no Insta. A gente também tá trocando bastante ideia por lá. Bastante gente tá interagindo. Pode mandar lá, manda opinião e tal. A gente conversa. E também pode comentar lá no site, né? No cupulatrovão.com.br, lá na aba do podcast. Você pode ir lá na seção de comentários e deixar a sua opinião, seja ela positiva, negativa, ou só dar um feedbackzinho pra gente, porque feedback é o nosso combustível. Então, muito obrigado de novo pra quem ouviu até aqui. E, bom, Dude, onde é que o pessoal pode encontrar a Cúpula? O pessoal pode encontrar a Cúpula no Instagram, no Spotify, pode encontrar a Cúpula também no Facebook. No Facebook é @acúpulatrovão, no Instagram e no Twitter @cúpulatrovão, tudo junto, né? E é isso aí, pessoal. Não se esqueça também de seguir a gente no Spotify, né? Cúpula Trovão lá pra ajudar esse conteúdo a chegar mais numa galera bacana, assim como você que escuta o podcast. Cúpula Cast, no caso, né? O Cúpula Cast, no caso, né? E também se quiser mandar e-mail pro Cúpula Cast, obviamente é podcast@cúpulatrovão.com.br, né, pessoal? Show. É isso aí, gente. Muito obrigado e, bom, esperemos que... Não, é impossível ter uma terceira temporada. Não aguentarei. Não vou nem falar nada. Será? Vamos finalizar por aqui. Falou! Vamos finalizar por aqui. Um abraço, falou! Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br